Graça e paz, queridos, a paz do Senhor, Pastor Felipe novamente. Vamos para a aula da 21ª aula, queridos. Hoje, agora, vamos falar do amor de Deus, queridos. Falamos na última aula sobre o avivamento, os propósitos que estão sendo conhecidos. Falamos antes, penúltima aula, sobre ansiedade. E agora vamos entrar nas últimas 7 aulas, queridos. E aí é bem intensa, aulas bem profundas. Vamos falar hoje sobre o amor de Deus. Depois, não aponte os defeitos, permissão e vontade de Deus. Pior que o ódio e a inveja, testemunho que libera poder, viver nos sonhos de Deus e deixando a superficialidade. Queridos, temas muito fortes. Hoje vamos tratar sobre o amor de Deus, tá bom? Vamos estar lendo um pouco a apostila aqui e eu vou estar explicando para você alguns pontos. A essência da misericórdia nos leva a ir além da obrigação. Então, o amor de Deus, a essência da misericórdia, nos leva a ir além das obrigações. Queridos, amar a Deus e ser obrigado a amar a Deus é ser obrigado a amar a Deus, queridos. Ele mesmo está dizendo, né, que a misericórdia nos leva a ir além de obrigações, né? Eu preciso amar a Deus, eu tenho que amar a Deus. Agora eu sou obrigado a fazer. Ela vai dizer que a misericórdia nos leva além, que Deus não quer nada obrigado da sua parte, queridos. Ele não precisa da nossa obrigação. Ele não precisa, ele quer que nós conquistemos. Colossenses, no capítulo 3, verso 2, vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, mas não que são aqui da terra. Né? Nós, primeiramente, devemos ter o pensamento voltado às coisas espirituais. Ou seja, para que a gente consiga entender a essência da misericórdia, a gente precisa compreender as coisas que vêm do alto, né? Certamente chegou o momento de aprender a ouvir e a conhecer de Deus, por você mesmo. Quando você começa a compreender Deus, então passa a estar preparado para vencer obstáculos. Assim, passamos a andar segundo a vontade de Deus quando entendermos de fato que significa andar com Deus. Neste momento, pode acontecer um instante em que está lendo um livro ou assistindo uma ministração na igreja, ou quando Deus promove um livramento, ou pode estar através de uma bênção tão pedida. O Espírito Santo não possui regras sobre quando ou onde ele irá agir. É pela fé, colocando em prática mensagens de exortação, que Deus definirá os meios pelos quais atingirá a nossa vida espiritual. Há um momento em que sentimos algo mais intenso e que nos impulsiona a participar mais do reino de Deus. Ele nos chama a ouvi-lo e a compreendê-lo, através de uma voz ou um sinal que jamais esqueceremos. O Espírito Santo insiste e não desiste de nos chamar até que a obra para a qual formos chamados esteja completa. Assim andaremos, aleluia, iluminando de uma maneira diferente e envolvidos por uma nova mentalidade que está sendo formada. Tudo é refeito gradativamente, mais integralmente, e somos dirigidos por Ele, para não mais nos enganarmos com tantos desvios criados pelo mundo. Muitos erros são cometidos quando observemos tudo que nos é ofertado, mas ouvimos a sua voz. Não mais nos enganamos. É amor de Deus que nos reconstrói e nos livra dos sofrimentos causados pelas ilusões do mundo. Quando compreendemos esse amor e deixamos de servi-lo por obrigação ou por interesse, aleluia, isso aqui é forte. Isso porque a misericórdia divina não nos conduz a um sentimento sublime de plenitude. Nós nos fazendo nos sentir completo e satisfeito com a graça de Deus. Assim já não temos a necessidade
Não compreendemos e deixamos de servir o amor interessante. Isso porque a misericórdia divina nos conduz a um sentimento e nos fazemos sentir completos e satisfeitos com a graça de Deus. Assim já não temos a necessidade do que é mundano e nos vemos tão repleto do Espírito Santo que desejamos compartilhar essa misericórdia com tanto quantos pudermos. É quando passamos a sentir a dor dos nossos irmãos e buscamos as ferramentas para auxiliá-lo e para fazê-lo sentir como nós, e tudo isso provém da misericórdia de Deus. Fica mais fácil de entender quando buscamos a origem da palavra, que vem do latim derivada miséria, sentir piedade, sentir compaixão, mas coração. Que seja misericórdia significa sentir compaixão dentro do coração. Melhor dizendo, sentir no coração o que o outro está sentindo. Isso significa misericórdia. Esse sentimento de Deus em relação a nós, é esse sentimento de Deus em relação a nós. E o que Ele quer que nos direcione. Aos nossos irmãos, a Bíblia descreve misericórdia do Senhor em diversas maneiras. Como grande, 1 Reis, no seu capítulo 3, verso 6. Suficiente, Salmo 86, verso 5. Terna, Lucas 1, verso 78. Abundante, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Rica, Efésios, capítulo 2, verso 4. Eterna, Salmo 103, verso 17. Enfim, é perfeita. Portanto, fazer parte da obra de Deus implica viver, sentir e propagar sua misericórdia. O que quer dizer que obedecê-lo não estamos abdicando dos nossos desejos, mas aperfeiçoando, crescendo em sabedoria e ganhando a oportunidade de levar os demais à mesma vitória da qual desfrutamos com a graça divina. Lamentações, capítulo 3, verso 32, vai dizer: a benignidade do Senhor jamais se acaba e as suas misericórdias não têm fim. Queridos, o tema é muito forte. O amor de Deus. Misericórdia nos leva a um aperfeiçoamento. A misericórdia é nos dada, queridos, e ela não pode ser confundida como uma obrigação minha de servir ao Senhor por algo. Eu vou servir ao Senhor porque o Senhor fez algo para a minha vida. Isso é barganha. Isso não é a misericórdia dele. Isso não é o amor dele. O amor dele ultrapassa isso, queridos. E tem pessoas que hoje estão buscando essa troca, barganhando com Deus. Eu entrego para o Senhor uma adoração e o Senhor me entrega uma provisão. Isso é barganha. Isso não é eu conseguir extrair de Deus a misericórdia. Não é. Achar que Deus, ele tem a nossa sabedoria para pensar que eu vou conseguir ludibriar Deus, não é esse a intenção. Não é essa a intenção, queridos. Não é essa a intenção do amor infinito dele. Como eu consigo extrair amor de Deus? Como eu consigo extrair esse amor de Deus, queridos? Como eu consigo buscar este amor de Deus? É buscando pela sua infinita misericórdia e com auxílio novamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que vai gerar esta misericórdia de Deus para a tua vida. É quando você se deleita aos pés do Espírito, chora aos pés do Espírito, clama com o Espírito, ele vai buscar o Senhor esta misericórdia. E a misericórdia não é uma piedade. A gente aprende isso aqui. Olha o que eu falei para vocês. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 qualidades da misericórdia. Grande, suficiente, eterna, abundante, rica, eterna e perfeita. Não é só um ato de piedade. O Senhor está tendo um ato de piedade comigo porque eu estou choroso. Não. Ele não vai ter este ato de piedade porque você está choroso. Mas ele vai te fazer forte porque ele libera misericórdia. Ele vai te fazer suficiente porque ele libera misericórdia. Ele vai te fazer eterno porque ele libera misericórdia. Ele vai te fazer abundante.
vai te manter terno, equilibrado, porque você está buscando ao Espírito. O Espírito está te consolando e buscando ao Senhor misericórdia. Isto é o amor de Deus. Vai liberar a graça dele para o seu cenário. Pessoas passando por cenários difíceis, conflituosos. Pessoas neste momento passando por situações difíceis. Neste momento que eu falo contigo, recebo uma ligação de uma pessoa que está passando um estágio muito ruim, de ansiedade, por causa de uma perda familiar. Recebe pedindo oração, passando agora uma fase difícil. E a gente tem que parar para ouvir, para ajudar a se compadecer um do outro. Porque este é o verdadeiro amor de Deus. Lemos aqui, ó, ele vai explicar, fica mais fácil de entender a origem da palavra misericórdia. Ele vai dizer que em latim é derivada da palavra miserere, sentir piedade, sentir compaixão, mas coração. Ou seja, misericórdia significa sentir compaixão dentro do coração. Melhor dizendo, sentir no coração o que os outros estão sentindo. É se compadecer com o outro. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus é ele olhar para lá de cima para mim e saber que eu preciso de ajuda, que eu preciso de apoio, e ele vai mandar o Espírito Santo me apoiar. Algumas das vezes, ele vai mandar os anjos guerrear em meu favor, porque ele me ama, ele me escolheu com um propósito, ele sabe da minha fragilidade, ele sabe da minha debilidade, e como ele sabe das minhas fraquezas, mas ele vai guerrear na hora em que eu não conseguir guerrear, ele vai guerrear por mim. Você sabe porque ele me ama e ele quer que eu faça o mesmo. Ele quer que eu olhe para o caído e o abatido e eu consiga estender minha mão. Ele quer que eu pegue o telefone da minha distância e mande uma mensagem para aqueles que estão precisando agora de uma oração. Ele quer que eu faça isso. Ele me induziu a fazer isso aqui que eu estou fazendo com você, porque se não fosse ele, eu não, por mim, não faria, porque sabedoria não tem para isso, mas ele me induziu. Ele falou, tu vai falar. E tu vai conversar olho no olho com os meus filhos. Porque eu tenho algo a tratar com cada um. Foi ele, por causa da misericórdia dele. A misericórdia dele é infinita. Foi ele que nos impulsionou, que está te impulsionando a você conseguir reagir no momento da sua tristeza. Reagir com as suas debilidades. É ele que está fazendo isso. É ele que está lhe impulsionando a ter reações para que você avance por causa da misericórdia. Porque ela é perfeita. Olha que o Oséias vai dizer, pois a misericórdia quero. Capítulo 6, verso 6. E não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ele está dizendo, eu não quero sacrificar, eu também não quero, eu quero a misericórdia. Ele está buscando a misericórdia. Oh, meu Deus do céu. Deus não trabalha com pessoas autossuficientes. Ele chama quebrantados, humildes de coração, que estão no limite da sua fragilidade. A autossuficiência não faz andar por caminhos que não satisfazem o querer de Deus. Assim devemos avaliar-nos sobre quem somos sem holofote. Lá nos bastidores, lá em nossas essências. Será que estamos vivendo a misericórdia de Deus e as ilusões mundanas em Reisaida? Em nós, por nossos próprios erros? E se for a segunda opção? O Senhor vai à última consequência para levar-nos à primeira, como se fosse realizar uma cirurgia, retirando de nós tudo que está bom, tudo que não está bom. Não é fácil e dói, porque Ele nos trata mexendo nas feridas, nos tira do conforto
coqueteamos na ilusão. A nossa acomodação espiritual é removida pela aflição, através da qual é referida em nossa espiritualidade, para alcançarmos o seu coração. E para que haja esse despertar imprescindível, ter humildade. O propósito divino tem tudo a ver com a humilhação humana, como humilhar-se perante Deus. E não a humilhação no sentido terreno, mas no espiritual, que requer a misericórdia do Senhor, conforme a palavra. Olha o que a palavra vai dizer no livro de Lucas. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo e tudo quanto possui. O publicano, porém, está em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vós que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele por quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Capítulo 18 do livro de Lucas, verso 10 e 14. Não adianta você querer cumprir protocolos sem primeiro você cumprir princípios de Deus. Protocolos, queridos, eles estão estabelecidos para um cumprimento de normas, mas princípios de Deus são estabelecidos pela sua infinita graça e misericórdia. É quando ele diz para mim, no seu princípio: amarás o teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é princípio estabelecido, ordenança, está acima das regras, porque é algo que veio dele. Por isso não adianta eu querer achar que faço tudo certo se eu não alcanço a misericórdia. Não adianta eu achar que eu prego bem, que eu falo bem, que eu ensino bem, sou doutor, etc. Não adianta. Isso não é nada. Não é nada se eu não alcanço a misericórdia. Finalizo esta aula dizendo, na apostila: temos que admitir nossos erros a Ele, humilhando, nos deixa as nossas máscaras espirituais. É muito mais válido que nos mostrar fortes e perfeitos. Mas, como já disse, humilhação não se refere precisamente em estar de cabeça baixa perante os homens. Possui um sentido mais amplo. É reconhecermos que sem Ele nada somos ou seremos. Pense que nesta vida tudo o que mais valorizamos se acabará. E será como se nunca estivesse existido. Não há lógica em deixar o eterno por algo que é momentâneo. Por isso somos exortados. Estamos absolutamente no centro da vontade de Deus, deixando de lado toda ilusão, com humildade. E esta maneira eficaz de reparação da alma faz com que sejamos livres das prisões, motivada pelo egoísmo. Tiremos assim todo o estrelismo que afeta nosso ouvido espiritual e sejamos motivados apenas pela misericórdia de Deus, queridos. A misericórdia do Senhor, ela vai nos levar além das obrigações. Obrigações essa que eu acho que a princípio não é. Não adianta. A Bíblia diz que não adianta você levar o dízimo se você está de mal com seu irmão. Não adianta você querer fazer uma boa situação na sua casa, se na casa do Senhor, se da tua casa você não consegue. Querer se aparecer, se tu dentro da tua casa não consegue. Ter conflitos, não adianta. Não adianta, queridos. Você primeiro precisa mudar em si. Você precisa mudar em si, mudar em você. Mudar em você.
pedir ao Espírito para que te ajude. E é melhor você ser o publicano do que o fariseu, que diz que dizima, que oferta. Quem já orou assim? Eu dizimo, eu oferto. Eu sou dizimista fiel, eu não aceito. Do que dizer, eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou pecador. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o céu. Quem é que tem essa coragem? Se tu é corajoso, faça isso hoje. Peça perdão ao Senhor. Se arrepende dos teus atos. Mas se arrepende de coração, não é de boca para fora, não. Não faça igual o fariseu. Faça igual o publicano. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Queridos, Deus te abençoe. Semana de vitória na sua vida. Próxima aula, vamos falar sobre apontamentos. Não aponte os defeitos do seu irmão, tá? Deus abençoe a sua vida. Semana de vitória, queridos.